Fala pessoal, tudo beleza? Vini aqui. Hoje eu estou trazendo para vocês um exercício resolvido que é um exercício bastante difícil, né? Um exercício que ele traz muitos conceitos de geometria analítica para a gente resolver, e ele é sobre o equilíbrio de um corpo rígido tridimensional. Eu conversei com alguns colegas meus e todos eles concordaram de que esse exercício, apesar de muito difícil, agrega muito na visão de vocês. Por isso eu estou trazendo ele aqui como um exercício resolvido. Eu quero que vocês prestem muita atenção e já vou adiantar que esse exercício ele é longo, né? A resolução é longa, então esse vídeo vai ser um pouco longo. Mas ele vai trazer para vocês um repertório muito legal de soluções matemáticas que você pode utilizar para resolver os seus problemas, tá? Então, bora para a nossa luzinha. O exercício é esse aqui, pessoal. Então a gente tem o painel retangular, que ele é como se fosse uma porta aqui, né? Uniforme ABCD, possui massa de 40 kg e é preso à superfície fixa por dobradiças. Um cabo que vai de E a D, então ele vai daqui para cá, mantém as arestas BC e AD horizontais. Então BC aqui é horizontal e AD é horizontal também. A dobradiça A, que é essa dobradiça aqui, suporta força ao longo e normais ao seu eixo. Então, ela suporta forças ao longo do eixo, o eixo dela está aqui, e forças normais, uma para cá e uma para cima, né? Na verdade, perpendicular à porta aqui. Enquanto a dobradiça B suporta apenas forças normais ao seu eixo. Então, aqui na aresta BC, perpendicular à aresta BC, mas não paralelo aqui à aresta BA, no caso. Isso é por causa que se eu tivesse essa segunda força aqui na aresta BA, eu teria um problema hiperestático, né? Um problema estaticamente indeterminado. Daria para resolver também, mas o autor resolveu simplificar para a gente, então sem problema. Encontre a tensão T no cabo. Nesse cabo aqui tem uma tensão T, uma tração T, né? E a magnitude da força suportada na dobradiça B, né? Então tem uma força, a gente já falou, uma força em BC e uma força perpendicular aqui em BC, saindo do plano da porta, e a gente tem que encontrar isso tudo. Para resolver esse problema, eu vou criar aqui alguns sistemas de referência, alguns eixos, e esses eixos vão ser muito importantes para a gente. Por que eles vão ser muito importantes? Porque a gente sempre procura, quando a gente está trabalhando no tridimensional e o problema é complexo, a gente procura vetores que sejam ortogonais entre si. O que são vetores ortogonais? São vetores que têm um ângulo de 90 graus entre si, né? Por quê? Porque se os vetores são ortogonais, eu sei que, por exemplo, vamos criar um exemplozinho rápido aqui, Vamos dizer que eu tenho 3 eixos ortogonais aqui, certo? Todos eles com ângulos de 90 graus entre si. Então, vamos lembrar lá da aulinha de geometria analítica. Aqui eu tenho x, aqui eu tenho y e aqui eu tenho z para cima. Então, aqui eu tenho 90 graus entre esses dois, 90 graus aqui e 90 graus aqui. Isso é tridimensional, logicamente. Eu vou criar aqui nesses eixos x, y e z 3 vetorizinhos que tem tamanho 1, tá? Então, eu vou criar um vetorzinho que tem um tamanho 1 aqui na direção de x, um vetorzinho que tem tamanho 1 na direção de y e um vetorzinho que tem tamanho 1 na direção de z. Normalmente, a gente chama esses vetores aqui na direção de x de i, na direção de y de j e na direção de z de k. Legal? Esses 3 vetores aqui, eles têm uma propriedade interessantíssima entre eles só pelo fato de os tamanhos serem 1 e de eles terem ângulos de 90 graus entre si. Quais são as propriedades que a gente vai utilizar, que são extremamente interessantes entre esses vetores ortogonais aqui, A primeira propriedade é a do produto escalar, que se eu fizer o produto escalar de i com j, eu vou obter 0, né? Porque a projeção de i sobre j é 0. Mesma coisa de i com k, eu também vou obter 0. E mesma coisa de j com k, eu também vou obter 0. Então, fazer esses produtos escalares é uma ótima forma de zerar alguns termos que a gente julgue bons de zerar, que a gente julgue convenientes de zerar.
né? E normalmente a gente faz isso, né? Quando a gente está escolhendo lá o pontinho onde a gente vai fazer a somatória dos momentos, a gente está zerando algumas forças e isso nos ajuda a resolver os exercícios. Então é ótimo. Só lembrando aqui, vou anotar aqui, ó, tamanho de I é igual ao tamanho de J, que é igual ao tamanho de K, que é igual a 1. Não vamos esquecer disso, tá? E aí eu tenho os produtos vetoriais, né? Então eu tenho I vetorial J me dando K, porque eles têm tamanho 1 e eles são ortogonais. Então se você fizer a regrinha da mão direita, I vetorial J vai me dar K. Depois J vetorial K vai me dar I, né? J vetorial. E depois K vetorial I vai me dar J, né? E a gente tem, pelo produto vetorial, não obedecer aquela propriedade de você poder trocar a ordem dos fatores aqui no produto, né? Dele não ser intercambiável. Então, se eu trocar a ordem aqui, eu vou trocar o sinal do resultado, né? Se eu fizer, por exemplo, J vetorial I, eu vou ter menos K. Se eu fizer K vetorial J, eu vou ter menos I. E se eu fizer I vetorial K, eu vou ter menos J. Como que a gente resume isso? A gente resume com essa rodinha super legal aqui, ó. I, J, K e volta para cá. Esse é o sentido positivo do produto vetorial. Então, I vetorial J vai me dar K, J vetorial K vai dar I, e K vetorial I vai dar J. Se eu inverter o sentido dessa rodinha aqui, eu vou obter os negativos, né? Então, I vetorial K vai dar menos J, como você pode encontrar aqui, e assim por diante, né? Então, essas 6 equações aqui, elas ficam resumidas nessa rodinha aqui, ó. E aí, o produto escalar, você pode trocar a ordem que não altera o valor do produto final. Então, a gente sabe que I escalar J, I escalar K e J escalar K vão dar 0. E uma outra propriedade importante é que I escalar I vai dar 1. E J escalar J vai dar 1. E K escalar K vai dar 1. Isso porque o tamanho desses vetores aqui é 1. Então, essas propriedades todas dos vetores aqui a gente vai usar para resolver este problema aqui. Agora que a gente já fez essa pequena revisão, agora a gente vai começar a resolver o problema. Então vamos lá. Eu vou apagar isso aqui, porque a gente vai recriar isso aqui no nosso exercício. E eu vou criar uma cópia dessa imagem aqui, porque eu quero utilizar essa cópia aqui nos nossos pensamentos aqui. Então o que eu vou fazer? Aquela mesma coisa que a gente estava fazendo anteriormente, só que 2 vezes. Eu vou criar dois conjuntos de vetores importantes. Eu vou criar aqui, ó, um sistema de coordenadas e o zero dele vai ser em B. Então, um vetor aqui, um vetor vertical, né? Um eixo, na verdade, e um eixo que vai de B até E aqui, horizontal. Então, esse é o meu sistema de coordenadas. São 3 eixos ortogonais, né, que eu vou chamar aqui de X, Y e Z. Então, eu vou ter 3 vetores, né, como a gente criou lá anteriormente. Vou criar aqui, ó, vetor, vetor e vetor. Beleza. Esses vetorizinhos aqui vão ser o I na direção do X, o J na direção do Y e o K na direção de Z. Sempre lembrando, esses vetores I, J até K, o tamanho deles é 1, e é por isso que eles têm esse chapeuzinho aqui em cima, né? Esse chapeuzinho significa que o tamanho do vetor é 1. É uma notação especial que a gente faz para vetores desse tipo, que a gente acaba chamando de canônicos. Esses vetores vão ser muito úteis para nós. Mas repara que essa porta ela não está em nenhum dos planos aqui definidos por 2 eixos, né? Ela está num plano aqui que tem uma outra orientação. E esse plano ele é um plano importante para o problema. Então a gente vai criar mais 2 vetores. Vamos pegar aqui esse plano Z, Y, e aí você vai entender os vetores que eu vou criar. Então olha só, eu vou criar
os eixos aqui, vou redesenhar os eixos aqui, ó. Aqui o eixo Z e aqui o eixo Y. Eu tenho esse ângulo de 30 graus aqui com a porta, então eu vou criar a linha da porta aqui, ó, em preto. E a gente sabe que esse ângulo aqui é de 30 graus. Eu vou até redesenhar os vetores que a gente tem aqui, ó. O K e o J. Né? Então esse aqui é o K e esse aqui é o J. E eu tenho mais dois vetores de tamanho 1 também que eu vou criar. Né? Um deles é um vetor que é perpendicular a essa linha preta aqui, ó, né? Que é a linha da aresta BA aqui, ó. Então este vetor aqui, eu vou até desenhar ele de verdinho aqui, ó. Ele é perpendicular, ele também tem tamanho 1, e esse vetor aqui eu vou chamar de A. E eu vou criar um segundo vetor, que é paralelo a esta linha preta aqui, também tem tamanho 1, e eu vou chamar esse vetor de B. Tá certo? Por que eu vou fazer isso? Porque eu tenho forças aqui em A e em B que estão orientadas com esses vetores aqui, ó. Eu tenho um vetor, eu tenho força em direção de A, por exemplo, aqui na aresta B. Eu tenho força em direção de A e eu tenho força em direção de I. Repara que o vetor I, ele é ortogonal a A e a B, né? Então a gente tem aquela regrinha lá do I, do J e do K, a gente também consegue escrever para A e para B. Então olha só, a gente já definiu esses dois vetores A e B aqui, e agora eles vão estar mais ou menos assim, ó. Vamos ver se eu consigo desenhar direito. Eles vão estar nesse plano YZ aqui, né? Mas eu vou desenhar ele aqui para você ter uma ideia. Então vou tentar desenhar pelo menos. O A vai estar assim, o B vai estar assim, assim, e a gente ainda tem o vetor I, esse vetor aqui, que vai estar aqui, ó, né? Então eu tenho o I, eu tenho o A e eu tenho o B. Então repara que por mais que a gente tenha criado esses vetores inclinados aqui, ó, entre esses três vetores ainda temos os ângulos de 90 graus aqui, ó. Então, se a gente tem esses ângulos de 90 graus, tem algumas coisas que a gente pode fazer. Vamos começar com IJK aqui, ó. Para a gente saber, pela regrinha da mão direita, a gente sabe que I vetorial J vai dar o K. E aqui fecha a nossa primeira rodinha de produtos vetoriais importantes. A segunda rodinha de produtos vetoriais importantes está aqui, ó. Repara que é como se eu tivesse dado uma inclinadinha no K e no J, que vão virar o A e o B, né? Então, pela regra da mão direita, eu tenho I vetorial B, né? I vetorial B vai me dar o vetor A. Beleza? E esse daqui é o sentido positivo desses produtos vetoriais aqui também. Então, A vetorial I vai dar B, I vetorial A dá menos B, e assim por diante. A gente tem essas duas rodinhas aqui que são extremamente importantes, tá? Então, eu vou tentar guardar isso aqui em algum cantinho aqui da nossa lousa aqui, porque isso vai se tornar algo importante nas nossas resoluções mais para frente. Vamos deixar aqui, ó. A gente já pensou nisso daqui. Isso daqui é só um rascunho, eu posso apagar. Essa definição de vetores aqui é importante, então vamos arrastar isso tudo aqui para baixo, mais ou menos assim. E vamos trazer isso aqui para cá, em algum lugar aqui que não atrapalhe muito. Aqui, agora tá legal. Agora, para continuar fazendo as coisas aqui, eu vou ter que fazer algo como se fosse um DCL. Não é exatamente um DCL, porque eu vou me basear no desenho como um todo aqui, né? E esse desenho como um todo aqui, ele é complexo, ele tem várias coisas que a gente não colocaria no DCL, mas redesenhar na porta aqui vai ser mais difícil para nós. Então, eu vou simplesmente copiar essa imagem aqui
aproveitar aqui no computador, a gente pode fazer isso. E vou tentar fazer algo que eu vou colocar aqui como DCL, entre aspas aqui, ó. Certo? Então aqui no DCL a gente vai colocar as forças que atuam no nosso corpo. Eu tenho aqui, ó, um ponto extremamente importante que eu vou chamar de G, certo? Por que G? Eu tenho A, B, C, D e E, pontos importantes aqui da nossa geometria. F a gente normalmente não chama nenhum ponto de F porque acaba confundindo com força. E G é a próxima letra aqui. Mas G também é um ponto muito importante porque ele é o ponto que a gente chama de centro de massa do corpo, né? A gente chama de ponto G. E aqui, essa placa aqui, ela é uniforme, então o centro de massa dela é exatamente aqui no centro dela, né? Então o ponto G é no centro da placa. E a gente sabe que aqui no centro eu tenho uma força peso assim para baixo. Eu vou tentar fazer ela tracejada, porque ela, na verdade, ela está atrás dessa vista que a gente está vendo aqui, né? Algo assim. Essa daqui seria a nossa força peso, né? Ela está vertical, ela está alinhada aqui com o vetor K, né? Negativa. E aí depois a gente tem algumas outras forças. Por exemplo, eu tenho a tração do cabo, que está apontando para cá. Eu vou chamar essa tração de T. Lembrando também que toda vez que a gente escrever um vetor, a gente tem que colocar a notação de vetor aqui, né? Então eu tenho a tração, peso, e eu tenho as forças nas dobradiças aqui. Lembra? Lá no enunciado, ele falava que a dobradiça B só tinha forças perpendiculares ao eixo. Então tem uma forcinha aqui e uma força aqui, assim, né? Alinhada com o vetor A aqui e a outra alinhada com o vetor I. E aqui embaixo eu tenho uma alinhada com o vetor A, perpendicular à porta, uma alinhada com o vetor I, paralela à porta, e outra no eixo BA aqui, que é alinhada com o vetor B, que está aqui, ó. Beleza. Então, como que eu vou chamar essas forças aqui, ó? Eu vou dar nomes que tem uma certa lógica. Então, por exemplo, a reação em B aqui na direção de A, eu vou chamar essa força de BA. A reação de B na direção de I, eu vou chamar de BI. A reação em A na direção de A, eu vou chamar de AA. A reação em A na direção de B, a gente chama de AB. E a reação de A na direção de I, a gente chama de AI. Nem todas as forças a gente vai precisar utilizar. Por quê? Porque eu vou fazer agora, né, para equilibrar esse corpo aqui, a gente tem 6 equações que são condensadas em 2 equações. Primeiro de tudo, o DCL está pronto, são só essas forças que atuam no corpo. Mas o que acontece? Eu vou precisar aplicar equações aqui para resolver. Somatória de forças em qualquer direção não vai me dar uma força única, né? Não vai me dar uma incógnita única no meu exercício. Porque, olha, se eu somar as forças na direção aqui BA, se eu somar as forças na direção do vetor B, eu não tenho BI, nem BA, nem AI, nem AA, mas a tração aqui, ela tem componente em todo mundo aqui. Essa tração, ela está num ângulo totalmente desfavorável, né? E o peso aqui tem componente só na direção de K, né? Então ele entraria também uma parcela desse peso e tudo mais, ficaria um negócio... e aí eu só acharia a B, que é algo que a gente não está procurando, né? O exercício pede BI, BA e T. Bom, existe um jeito de eu envolver essas forças BI, BA e T somente em uma equação, que é fazer uma somatória dos momentos em torno do ponto A. Qual que é a vantagem de fazer essa somatória de momentos? A vantagem é que em torno do ponto A, repara, o ponto A é colinear com as 3 retas bases das forças AA, B e AI. Então essas 3 forças que eu não quero calcular já não vão entrar na minha equação. Eu vou ficar com 3 incógnitas, que são T, B e BA, e essas 3 incógnitas são as incógnitas que eu quero calcular. E a somatória dos momentos me dá 3 equações. Então, assim, tudo indica que eu vou conseguir resolver fazendo uma somatória dos momentos em torno do ponto A. Beleza.
Como que eu vou fazer essa somatória dos momentos? Lembra? O momento gerado, o momento de uma força em torno de um ponto, né? Eu vou chamar só de MF aqui, momento de uma força em torno de um ponto, ele é igual ao vetor braço dessa força, produto vetorial com a força gerada. Quem que é o vetor braço? O vetor braço é o vetor que vai do ponto em torno do qual eu estou somando os momentos até o ponto no qual a força é aplicada. Então aqui basicamente eu vou precisar de 3 vetores braços, né? Eu vou precisar de um vetor braço que vai de A até D. Eu vou precisar de um vetor braço que vai de A até B, porque aqui tem 2 forças importantes. E eu vou precisar de um vetor braço que vá de A até G, porque ali tem a força-peso. Eu vou somar os momentos em torno do ponto A aqui, ó. Então vamos escrever esses momentos aqui utilizando apenas esses vetores A, B, J, K e I. A gente consegue escrever esses vetores aqui utilizando esses vetorzinhos base. Então vamos lá. Vetor que vai de A até D. Bom, de A até D é um vetor que está paralelo ao vetor I. Então eu só vou usar o vetor I mesmo. De A até D, quanto que eu tenho? 1.200 milímetros ou 1,2 metros. Eu vou fazer o problema em metros. Se você quisesse fazer em qualquer outra unidade, centímetros, milímetros, polegadas, pés, pode fazer, não tem problema. Eu vou fazer em metros, tá? Então eu tenho aqui, ó, na direção de I positivo, 1,2. Então de A até D, eu tenho 1,2i. Depois de A até B. De A até B, olha, o vetor B, ele está na direção aqui, ó, descendo a partir de A, né? E a gente quer fazer de A até B subindo. Então vai ser negativo, porque está ao contrário do sentido de B, mas está exatamente paralelo a B. Então eu só preciso usar o vetor B para escrever esse AB aqui, ó. Então, como é o sentido negativo, né, o sentido contrário, eu vou escrever menos. A distância de A até B é 2,4 metros, então 2,4. E o vetor base que eu vou usar é o vetor B. Tá aqui, ó. E de A até G é um pouquinho mais complicado, mas nada muito mais complicado. Por quê? Porque eu posso traçar aqui, ó, uma retinha assim, né, até esse ponto aqui. E eu posso somar 2 vetores, um que vá de A até esse ponto, outro que vá desse ponto até G, e aí eu somo os dois, eu vou ter esse vetor aqui. Esses 2 vetorizinhos, vamos chamar esse pontozinho aqui de H, o que vai de A até H, né, essa metade da distância da porta aqui na direção negativa de B. Então eu vou ter aqui menos 1,2B para chegar de A até H. Então menos 1,2B. Depois de H até G, são 0,6 metros na direção positiva de I. Então, mais 0,6I. Beleza. Esses são os 3 vetores braços que eu vou precisar para as forças. Os vetores de força, aqui, ó, BA, BI e T, o BA e o BI são bem simples de calcular, porque eu consigo escrever o BA utilizando A e o BI utilizando o I. Então a gente vai escrever o BA e o BI primeiro, depois a gente vai dar um foco maior no vetor tração T para escrever ele. Vocês vão ver que é um pouquinho mais complicado, mas sai também. Então vamos lá. O vetor BA, eu vou criar ele da seguinte forma. Bom, BA está na direção de A, então eu sei que ele vai ser o vetor A. Tá no sentido positivo, e eu vou multiplicar ele por uma amplitude, por um tamanho dessa força que eu ainda quero calcular. Qual que vai ser o tamanho dessa força? BA sem o vetorzinho aqui, ó. Então, BA vetor é o BA escalar que multiplica o vetorzinho A. Mesma coisa para o BI. BI vetor é igual a BI escalar que multiplica o vetor I. Então, olha só, melzinho na chupeta esses dois aqui, ó. Para escrever o vetor T, eu vou precisar pensar um pouquinho mais. Então vamos pensar assim, ó. Imagina que eu tenho um vetor aqui que eu vou chamar de P e um vetor aqui que eu vou chamar de Q. Como que eu crio o vetor P menos Q? Eu vou pegar o vetor P, eu vou copiar o vetor P. Então tá aqui, ó.
Aí eu vou pegar o vetor Q, que está aqui, vou copiar também. Só que eu vou trocar o sentido de Q. Então eu vou pegar aqui e vou inverter o sentido. Essa setinha aqui a gente apaga. E este vetor aqui eu vou concatenar com P. Então aqui, ó, só para a gente não perder. Isso é menos Q e isso aqui é P. Beleza. Como que eu somo dois vetores? Lembra lá, regrinha do paralelogramo. Traço uma paralela P, traço uma paralela Q, mais ou menos assim. Desculpe pelo desenhar da mão aí. E aí eu vou traçar um vetor aqui, ó, resultante. Este vetor aqui, ele é o resultado da soma de P com menos Q. Então esse vetor aqui é P menos Q. Então eu vou copiar este vetor e vou trazê-lo para cá. Olha só que interessante. Esse vetor aqui que a gente criou, ele é o vetor P somado com menos Q. Então ele é P menos Q. P menos Q, ele é um vetor que vai da ponta de Q até a ponta de P. Tá? Bom, agora o que eu quero fazer? Eu quero escrever um vetor que vai de D até E. E aí depois eu vou escrever um unitário, né? Eu vou dividir ele pelo tamanho dele, eu vou escrever um vetorzinho de tamanho 1 aqui, e depois eu multiplico pelo tamanho de t, para obter esse vetor t aqui, ó. Como que eu escrevo esse vetor que vai de D até E? Eu vou usar a mesma técnica. Eu vou criar um vetor que vai de B até D, eu vou criar um vetor que vai de B até E, e se eu fizer o vetor que vai de B até E menos o que vai de B até D, eu vou criar um vetor que vai de D até E. Ou seja, se eu criar um vetor P aqui e um vetor Q aqui, e se eu fizer P menos Q, eu vou obter um vetor que vai da ponta de Q até a ponta de P. É exatamente essa estratégia aqui que eu vou aplicar aqui, ó. Então, vamos lá. O vetor que vai de B até D, que eu vou chamar de BD. Como que eu escrevo o vetor que vai de B até D? Bom, ele tem uma componente que está ao longo de I e outra componente zona que está ao longo de B, né? Então 1.2I mais 2.4B. Olha só, simplesinho. 1,2I mais 2,4B. O vetor que vai de B até E, ele está na direção de J. A única coisa chata é a gente calcular o comprimento dele aqui, porque não é inteiro, né? Não é redondo. Eu tenho 2,4 metros aqui e o 30 graus aqui. Esse aqui é um cateto adjacente, então eu tenho que usar o cosseno de 30 graus aqui, né? Então o nosso vetor BE, ele vale 2,4 cosseno de 30 graus, que multiplica o vetor J. E a gente sabe que o vetor DE, pelo nosso raciocínio aqui, ó, o vetor que vai de D até E é o vetor BE menos o BD, certo? Da mesma coisa, é a mesma coisa que eu colocasse o Q aqui, de B para D, e o P aqui, de B para E. Então eu teria que fazer P menos Q. Então eu tenho que fazer BE menos BD. Então DE é BE menos BD. Fazendo aqui no cantinho, ó, só para a gente não perder muito, esse vetor aqui, DE, eu preciso escrever esse vetor e depois eu preciso dividir ele pelo tamanho dele. Repara que eu já estou aqui com dois vetores que são canônicos da mesma base, I e J, só que eu tenho I, J e B. Então I, J e B, eles não têm, olha só, eu tenho I, J e o B está para cá, ó. O B, ele tem uma parcela em J e uma parcela em K, né? Então, só para a gente lembrar, ó, eu vou escrever o vetor B aqui, ó, porque a gente vai precisar dele para poder escrever o vetor T com base nos vetores I, J e K. Então, o vetor B, como que eu escrevo ele? B aqui, ó, o tamanho dele é 1. Então, ele vai ser 1 cosseno de 30 na direção J
Então, cosseno de 30 na direção J, mais menos, porque está para baixo aqui, tá vendo a componente vertical, ó? Menos 1 que multiplica seno de 30 na direção K. Seno de 30 na direção K. Agora, olha só, eu preciso colocar isso aqui em BD. Repara que BD agora, que é o que vai de B para D, ele vai ter componente em I, que já está aqui, e B está condensando o que está em J e em K, né? E depois BE tem mais coisa em J. Eu vou condensar tudo isso daí para calcular aqui DE. Então, meu BD, ele vai ficar assim, ó, 1.2i, então eu tenho 1.2 na direção X, mais 2.4b. 2.4b é 2.4 cosseno de 30 em J, então eu tenho 2,0785 em J, aproximadamente. E em K eu tenho menos seno de 30 é meio, que multiplica 2.4, então eu tenho menos 1,2. Esse é o meu vetor BD. Agora, BE menos BD vai me dar, só lembrando aqui, ó, o BE, se a gente for escrever ele desse jeito aqui, é 2.4 cosseno de 30J. Então, ele vale 0, 2,0785 e 0. Então, BE, que está aqui, menos BD, para a gente escrever o DE, vai ser 0 menos 1,2, isso aqui dá menos 1,2, 2,7085 menos 2,7085, que dá 0, e 0 menos 1,2, que dá 1,2 aqui. O vetor tzinho, vamos desenhar aqui para não dificultar a coisa. Eu vou criar um vetor t minúsculo aqui, ó, com um chapéuzinho. Então a gente já sabe que o tamanho dele vai ser 1. Como que eu crio ele? É DE dividido pelo tamanho de DE. Se eu dividir DE por tamanho de DE, eu vou ter o tzinho, né? Então meu tzinho, chapéu, é DE dividido pelo tamanho de DE, que vai ser menos 0,707, 0 e 0,707. Esse é o meu vetor tzinho. E a minha tração, meu vetor tração, finalmente, ele valerá o tamanho da tração t escalar que multiplica o vetor tzinho. Beleza. Agora que a gente já criou tudo isso aqui, a gente consegue ir para uma próxima página e fazer umas continhas para fazer essa somatória dos momentos aqui e tudo mais, fazer tudo isso daqui acontecer. Então vamos lá, eu vou copiar algumas coisas aqui para a gente não se perder e a gente já vai continuar o nosso exercício. Então tá aqui o nosso DCL e agora eu preciso fazer a somatória dos momentos em torno do ponto A. Então, somatória dos momentos em torno do ponto A. Isso aqui vai ser dado por braço que vai de A até B, produto vetorial com as forças que atuam no ponto B, que é BI e BA, a gente soma essas forças, mais braço que vai de A até D, produto vetorial com tração, mais braço que vai de A até G, vetorial com peso. Quanto que tem que dar essa soma dos momentos aqui em torno de A? Tem que dar 0 vetorial. Beleza. Como que eu resolvo isso agora? Bom, tem algumas formas de resolver isso daqui, ó.
Porque se você parar para pensar, aqui ó, nesse produto vetorial aqui eu tenho duas incógnitas, né? Mas eu posso expandir esse produto vetorial aqui para ver o que está acontecendo aqui dentro. Aqui eu tenho mais uma incógnita, que é o t, e aqui eu tenho um termo conhecido, BAG vetorial P. Eu até vou passar ele para o outro lado aqui para a gente não se perder. E esse termo aqui eu vou expandir nessa próxima passagem. Então, BAB, ele é dado por... Vamos olhar aqui, ó. BAB menos 2.4B. Então eu tenho menos 2.4B vetorial. BI, que a gente sabe que é BI que multiplica o vetor I, mais BA, que é BAzinho, que multiplica o vetor A. Beleza. BAD é 1,2I vetorial Tzinho é igual a menos o BAG, que é menos 1,2B mais 0,6I vetorial P. P é, preciso ver aqui, 40. P é menos 40 vezes 9,81, que multiplica o vetor K. 40 são 40 quilos da placa, 9,81 a aceleração da gravidade, tá, pessoal? Então vamos lá. Tem muita coisa para fazer aqui, ó. Repara, tudo que está do lado direito aqui é conhecido. Isso aqui é um vetor que eu consigo simplesmente calcular ele. Facinho de calcular. Do que está aqui, ó, eu vou precisar agora das nossas rodinhas de produtos vetoriais, que apareceu coisas interessantes aqui, ó. Então eu vou copiar isso aqui para cá. Tá aqui, ó. Eu vou ter produto vetorial de B com I. Então, B com I vai dar menos A. Então, eu tenho aqui menos 2,4 BI que multiplica menos A. Então, mais A. Beleza. Depois eu vou ter o produto vetorial de B com A. B com A vai me dar I. Então, menos 2,4 BA I. Beleza. Mais 1,2 T, que multiplica I vetorial T. Isso aqui não tem muito o que fazer por enquanto. É igual a menos 470,88 B vetorial K mais 235,44 I vetorial K. I vetorial K vai dar menos J. Então aqui é menos J. Eu tenho que analisar essa expressão aqui porque essa análise é muito importante para eu poder resolver essa expressão. Esse produto aqui, B vetorial K, eu consigo escrever em termos de JK tranquilamente, não tem nenhum problema. Porque a gente já até sabe a expressão de B. Aí eu tenho 2.4A, que multiplica uma variável BI, eu tenho menos 2.4i, que multiplica uma variável BA, e eu tenho 1.2i vetorial T, que multiplica uma variável T. Eu consigo pegar isso daqui e transformar em um sistema 3x3. Como que eu consigo fazer isso? Lembra que a gente definiu lá atrás que B ele era dado por 0, cosseno de 30 graus e menos seno de 30 graus?
O vetor A, se você olhar aqui a definição dele, até deixo para vocês fazerem em casa, ele vai ser dado por 0, seno de 30 graus, cosseno de 30 graus. Legal. Então a gente tem os vetores A e B na base I, J, K aqui. Ó. Isso aqui é I, J e K. I, J e K. Eu consigo substituir aqui, calcular esse vetor, somar aqui, então eu vou ter um vetor só de números aqui. 2.4a vai ser um vetor em IJK, que multiplica BI. Menos 2.4i é um vetor, né, que só tem I aqui, que multiplica BA. E 1.2i vetorial T, lembra? O T lá, ele era dado por menos 0,707, que é menos raiz de 2, na verdade, né? 0 e 0,707. Então, aqui, ó, eu consigo calcular o I vetorial T e montar uma matrizinha aqui, ó, desse lado. Eu vou até escrever essa matriz aqui para ficar fácil de vocês resolverem. Então, vamos lá. Então, pessoal, vamos lá. Escrevemos as equações aqui, ó. E o interessante é que essas equações ficaram bem simples de resolver. Então, BA da primeira equação aqui eu consigo resolver direto, né? Por exemplo, eu vou ficar com menos 2.4BA igual a menos 407,794. Então, a gente sabe que BA vai me dar aproximadamente 169,91 newtons. Então, a nossa reação BA aqui, ó. Depois eu vou ter da última equação aqui, eu consigo calcular facilmente BI também, né? Então, eu vou ter que BI é aproximadamente, da última equação aqui, ó, eu vou ter 2,0785 BI igual a 0. Então, olha só que interessante. BI aqui vai dar exatamente 0 newtons, né? Eu não vou ter uma força BI aqui forçando a minha porta para lá. E, por último, dessa equação do meio aqui, eu tenho 1.2 BI menos 1,697T igual a menos 235,44. Como BI é igual a 0, é só dividir esse 235,44 por 1,697 e a gente vai obter aproximadamente a tração de 138,74 newtons. Então essas são as forças, né, que eu vou ter lá na dobradiça B. Esse sistema que a gente chegou aqui, ele acabou caindo em uma forma muito fácil de resolver. Então a gente não precisou fazer nenhuma outra artimanha. Mas caso a gente precisasse, qual que é um artifício que você pode utilizar? Repara que essa somatória dos momentos em A aqui, ó, ela é um vetor, certo? E eu posso fazer o produto escalar que eu quiser com esse vetor, porque eu posso projetar esse vetor para onde eu quiser. Quando eu fizer a projeção, eu posso escolher vetores que vão me dar coisas úteis para fazer a projeção. Por exemplo, aqui eu tenho o vetor A e o vetor I. Eu sei que o vetor B ele é perpendicular a A e a I. Então, se eu fizer isso aqui, ó, se eu tivesse essa ideia de fazer B escalar isso daqui, eu sei que esse termo aqui zeraria, porque B escalar A é 0. Esse termo zeraria, porque B escalar I é 0. Esse termo não zeraria e esses termos não zerariam. Então, a gente calcularia T diretamente. Seria muito fácil calcular T. Depois que eu calculei T, o que eu faria? Bom, esquece desse produto escalar aqui. E agora, como eu já conheço T, eu posso fazer o produto escalar de A aqui, né? Então, se eu fizer esse produto escalar de A, esse A escalar A vai me dar 1, então eu vou ter BI como incógnita. A escalar I vai me dar 0. A escalar isso daqui não tem problema, porque vai me dar um vetor que eu já conheço, porque eu já conheço T. E A escalar isso daqui vai me dar algo que eu já conheço. Então, você conseguiria resolver as incógnitas uma de cada vez, fazendo esses produtos escalares com A, com B e depois com I. Também daria certo. Você também conseguiria resolver.
Como a equação ficou simples aqui, aí a gente já consegue resolver diretamente, tá bom? Sei que o problema é longo, pessoal, mas aqui eu queria mostrar para vocês a importância de você fazer um DCL limpo e claro e de você escrever vetores que são vetores úteis para suas contas, que são vetores relevantes. Aí você consegue fazer esses problemas tridimensionais de uma maneira mais sólida, tá ok? Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência e um grande abraço.